Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, seja bem-vindo ao meu canal Não Minta Pra Mim, o canal de análises não verbais que mais acerta análise no Brasil e no mundo. Palmas para nós e palmas para você que aprende a ciência da linguagem não verbal de uma maneira simples, descomplicada, para que você utilize no seu dia a dia, tanto pessoal quanto profissional. Se você quiser se aprofundar mais ainda nessa matéria, a gente tem o curso online, o nãomintapramim.com.br, que você pode acessar aqui e descobrir as promoções. Sim, estamos em promoções com esse curso. E hoje vamos analisar quem? Bolsonaro. Como eu disse, a gente fez a análise do Moro, agora vamos fazer a análise do Bolsonaro e depois, quiçá, durante a semana, as nossas considerações finais. Então, se dependendo da época que você estiver assistindo, já vai estar aqui tudo colocadinho aqui, as considerações finais e tudo mais. Se você for um dos primeiros a ver, talvez ainda a gente coloque durante a semana. Sim! Por isso que é muito importante, se você quer interagir com esse canal, se você quer receber essas análises em primeira mão, é muito importante que você faça a interação com esse canal. O algoritmo do YouTube, ele mudou, então não basta só se inscrever. Então o primeiro passo é, perceba se você está inscrito no canal. Vai lá, inscreva-se no canal, é grátis. Depois, aperte o sininho das notificações. Antes, só isso já bastava. Agora mudou. Você precisa também dar o seu like e comentar qualquer coisa. Comente qualquer coisa, nem que seja um emoji. Então, para você ser um dos primeiros a receber esse material, inscreva-se no canal, aperte o sininho, dê o seu like e comente alguma coisa, beleza? Feito isso, você vai ser uma das primeiras pessoas a receber sempre esse material fresquinho em primeira mão. Então agora vamos para análise, chega de churumelas, taca ali play! Chegando aqui, nós vimos várias coisas interessantes, algumas respostas para o que o Moro disse, né? O Moro fez algumas acusações e fez algumas revelações e vamos ver como que o Bolsonaro reagiu a isso e as explicações dele. Por que da demissão, por que dessa troca da direção ali, da Polícia Federal e tudo mais. E ele tá ali com todos os ministros, né? Todas as pessoas ali importantes estão junto com ele. Isso é um grande simbolismo para mostrar que as pessoas estão juntas, estão fechadas com ele, ou seja, ele não está sozinho nessas decisões, essas pessoas estão o acompanhando. Isso tem todo um simbolismo na mensagem que é bem interessante. Vamos lá então dar o play e começar a ver como é que foi o início desse comunicado que o Bolsonaro passou para todo mundo em cadeia nacional. Vamos lá, taca ali play! Hoje vocês conhecerão aquela pessoa que tem um compromisso consigo próprio. Então vamos lá. A princípio eu achei ele, inclusive, muito mais tranquilo do que o Moro. Ele tá bem mais tranquilo, ele tá sendo o Bolsonaro, o jeito dele, né? A expressão, a linha base dele continua a mesma. Mas a gente tem um detalhezinho aqui bem interessante que ele fica nervoso. Vamos lá. Com seu ego e não com o Brasil. O que eu tenho ao meu lado, e sempre tive, foi o povo brasileiro. Hoje essa pessoa vai buscar uma maneira de botar uma cunha entre eu e o povo brasileiro. Aí nesse momento, ele se volta às 3 folhas que ele tem, que provavelmente ele iria ler essas 3 folhas e provavelmente acabar aí o pronunciamento dele. Presta atenção na mão dele mexendo no papel. Olha isso, olha isso, olha isso. Bem isso nervoso. Aconteceu há poucas horas. Bem nervoso, os papéis ali bem trêmulos. Um breve histórico. E aí acontece algo bem interessante. Ele solta as folhas e começa a falar de improviso, começa a falar sobre o que estava lá escrito nas folhas, mas na maneira dele. E aí ele começa a fazer o seu discurso e ele retoma lá no final só as 3 folhas de pronunciamento. Bem arriscado para você fazer isso num momento extremamente crítico. Ou seja, falar de improviso, falar para a nação, daquilo que vier na tua cabeça. Realmente é muita coragem fazer isso. Vambora, vamos ver? Eu vou destacar alguns pontos bem interessantes para a gente fazer esse confrontamento, né? O porquê que o Moro diz que foi ceifado, né? Foi
tirado os seus poderes e as respostas aí do Bolsonaro, por que isso foi feito. Então eu pensei aqui, para não ficar demorado, né, são 40 minutos aí de vídeo, então eu pensei, e mesmo assim foram várias pensadas para que você tivesse todo o conteúdo de forma resumida dentro dessa narrativa. Vamos lá? Então aqui ele fala sobre a carta branca, vamos lá. Não participou da minha campanha. Acertamos, como fiz com todos os ministros. Vamos lá. A questão da linguinha, a mesma que eu falei lá do Moro. Como eles são oradores profissionais, e tempos em tempos eles colocam a língua para fora. Talvez em algum outro momento a gente vai destacar que é fora do padrão de simplesmente molhar os lábios. Então não se atente muito a isso, porque isso nesse momento é irrelevante. Vai ter autonomia no seu ministério. Autonomia não é sinal de soberania. A todos os ministros, e a ele também, falei do meu poder de veto. Os cargos chaves teriam que passar pelas minhas mãos e eu daria o sinal verde ou não. Para todos os ministros foi feito dessa maneira. Mais de 90% desses cargos que passaram pelas minhas mãos, eu dei o sinal verde. Assim foi também com o senhor Valeixo. Olha, até aqui está muito congruente, está linear, está uma conversa muito tranquila, as expressões dele continuam sendo dentro do padrão dele, não vejo nada fora do contexto, ou incongruente, ou vergonha, ou desdém, ou raiva, ou alguma coisa fora do que seria a normalidade. Vamos embora, vamos conseguir. Até ontem, diretor-geral da nossa honrada e gloriosa Polícia Federal. A indicação foi do senhor Sérgio Moro. Então ele está dizendo que o Aleixo, que é o diretor lá, né, o Valeixo, que é o diretor, foi uma indicação do Sérgio Moro. Apesar de a lei de 2014 dizer que a indicação para esse cargo e a nomeação é exclusiva do senhor presidente da República. Ele dá até um sorrisinho irônico. Abri mão disso, porque confiava no senhor Sérgio Moro. E ele levou a sua equipe, ou trouxe a sua equipe aqui para Brasília. Todos os cargos chaves são de Curitiba, inclusive a Polícia Rodoviária Federal. Lógico, me surpreendeu. Sorriso irônico. Será que os melhores quadros da PF, todos estavam em Curitiba? Mas vamos confiar. Vamos. Aí deu um pouquinho aqui, né, incapacidade, incompreensão, quando coloca... Mas vamos confiar. Depois, vamos confiar, já não estava confiando tanto de todo mundo ser de Curitiba. Vamos lá. Vamos dar um crédito. E assim, nós começamos a trabalhar. O senhor da imprensa bem sabe. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Aqui ele já deu o recado que, inclusive na narrativa, né? Ele tinha, como todos os outros tinham a sua carta branca, mas tinha que passar ali pelas mãos do presidente, que é uma prerrogativa. Ele vai falar isso várias vezes, que quem manda nas nomeações é o presidente. Por isso que tanta gente almeja ter a caneta do presidente, porque ela é muito poderosa. Como eu disse lá no vídeo do Moro, você tem muito poder para destrinchar, para deschavar, para distribuir cargos. E aí, como eu disse, isso pode ser ruim ou pode ser bom. Se você compartilhar democraticamente o governo, é uma coisa boa. Se você compartilhar para ter uma troca de corrupção, de ganhar coisas pessoais, ou em grana, ou em poder, né, para você, para sua família e tudo mais, isso não é visto com bons olhos, até porque vai ser muito ruim para nós, o povo, porque vão roubar o nosso dinheiro, vão destruir as nossas empresas, vão destruir o nosso futuro, vão destruir em prol deles mesmos.
cargos. Então, distribuir cargos, via de regra, logo de cara, não é que é bom ou que é ruim, desde que seja de uma maneira técnica ou de uma maneira política, onde essas pessoas vão sim utilizar-se ali da sua expertise para o bem do Brasil e não para si. Então, distribuir cargos é, como eu disse, não é nem bom nem ruim, depende do objetivo de quem está ali. Então ele está dizendo o seguinte, que o Moro teve essa liberdade e ele escolheu. E aí, por algum motivo, ele quis trocar. Vamos descobrir os motivos? Vamos lá. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Então vamos lá. Agora é uma outra resposta. Primeiro foi que ele não podia escolher as pessoas. Ele está dizendo que ele já podia ter escolhido as pessoas. Agora, a interferência. Vamos lá. Ora as bolas, se eu posso trocar o ministro, por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor ou qualquer um outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Será que é interferir na Polícia Federal? Quase que exigir, implorar Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? Então vamos lá, daqui para frente, agora ele começa a dizer o seguinte, que primeiro, ele não fez nada de errado em indicar as pessoas que ele queria que trabalhasse ali, porque é uma prerrogativa constitucional, ou seja, o Moro disse lá também que foi um tratado ali de lordes, né? Foi uma promessa de tipo, olha, você pode escolher quem você quiser, eu não vou interferir e tudo mais. Aí o Moro parece que ficou tristinho porque daí essa promessa não foi mais colocada ali à mesa, ou seja, eu não vou poder escolher quem eu quiser, vai ter que ter agora a permissão do presidente. Eu vou jogar, vou falar, olha, eu quero esse, você aceita? Sim ou não? Ah, então eu quero esse outro. E aí o Moro ficou meio chateado com isso, quando o presidente começou a questionar as atitudes e a ação da Polícia Federal. Daqui para frente, ele vai ficar questionando. Por exemplo, por que se deu mais ênfase no caso Marielle do que ao caso do cara lá que enfiou lá a faca lá na barriga do presidente, sendo que, inclusive, o cara, o autor do crime, foi pego, né? Foi pego, pegaram ele, pegaram ele. Por que não foi atrás disso? Ele começa a se queixar que, por exemplo, deram mais ênfase em ir atrás do filho dele, o 04, né, para saber com quem que ele estava namorando, se ele tinha namorado com a filha do cara que estava envolvido com o negócio da Marielle, e não foram atrás do porteiro, o porteiro que depois assumiu que mentiu, que jogou, né, pro BO dele, que não, eu que atendi, eu que abri as portas lá pro matador e lá pro cara que estava envolvido lá no condomínio do Bolsonaro e tal, e depois nem foi ele que tinha aberto, né, então ele estava questionando por que tinham escolhas na cabeça do Bolsonaro. Por que tinham escolhas de ação da Polícia Federal em alguns casos e outros não? E aí ele falou, porra, eu quero ter mais ações que vão atrás disso tudo que está acontecendo. Não interferir. Eu acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber. E entendo, me desculpe, senhor ex-ministro, entre o meu caso e da Marielle, o meu está muito menos difícil de solucionar. Afinal de contas, o autor foi preso em flagrante delito. Mais pessoas testemunharam, telefones foram apreendidos, 3 renomados advogados, em menos de 24 horas, estavam lá para defender o... Sorriso irônico. O assassino. Isso é interferir na Polícia Federal? E aí ele para aqui e questiona, como eu disse, isso é interferir na Polícia Federal? De uma certa maneira porque você quer que as investigações sejam para os casos que você gostaria que tivesse sido solucionado. Não sei se isso é crime ou não, mas a indignação dele parece que a Polícia Federal estava fazendo vistas grossas para algumas coisas e estava, tipo, indo atrás de outras, né? Como depois ele diz lá na frente, tipo assim, eu cobrei você para que fizesse alguma coisa, porque a polícia está batendo nos trabalhadores, a polícia está algemando mulheres, pequenos empresários, pequenos comerciantes, porque estão querendo trabalhar, estão prendendo, estão batendo, estão botando um camburão. E aí, não tem o abuso de poder, você não pode fazer alguma coisa? E ele diz, o Bolsonaro, que o Moro acabou se acovardando, não querendo aparecer nesses momentos críticos. Bolsonaro dizendo. Vamos seguir lá para frente. Aqui nós temos a revelação do quê? Uma das acusações do Moro foi
que o Valeixo foi exonerado, mesmo ele não querendo, ou seja, que era uma opção que ele pediu. Eu expliquei isso lá no Moro, depois eu explico aqui também por que muitas vezes sai no papel que você pediu demissão e muitas vezes isso não é uma verdade, não é o que acontece. É meio que um acordo. Mas o Bolsonaro diz várias vezes que, inclusive, ele tem prova disso, que o Valeixo, ele fez uma videoconferência falando para os outros delegados, eu não estou aguentando mais, muito trabalho, não sei o quê, blá, blá, blá. Então vamos pegar esse pedacinho, que é o começo, quando o Bolsonaro rebate a acusação de que o Valeixo nem estava sabendo que ia ser trocado. Vamos lá. Numa videoconferência, o senhor Valeixo se dirigiu a todos os seus 27 superintendentes e disse que desde janeiro vinha falando com o senhor Sérgio Moro que queria deixar a Polícia Federal. Então agora parece que a gente tem uma prova material. O Moro disse que o Valeixo não sabia. O Bolsonaro disse que ele sabia. E disse que ele falou isso numa videoconferência e tudo mais. Como eu disse, até aqui ele tá muito contundente, até porque ele tá falando de improviso, né, cara? E quando você fala de improviso, o bicho pega, cara. Porque é onde justamente tem as falhas, é onde justamente você é traído pela sua psique, você é traído por aquilo que você quer esconder. E ele tá metendo bronca aí. Vamos ver até onde vai chegar isso aí, vamos lá. Agora aqui sobre as informações, vamos ver esse pedacinho? Sempre falei para ele, Moro, não tem informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. Várias vezes, sorriso irônico, um pouco de raiva. Se você ver aqui, vai começar a formar raiva. Olha aqui, ó. Quando ele vai, olha lá, raiva, ira de não ter essas informações e tudo mais. Eu nunca pedi para ele o andamento de qualquer processo. E parece ser congruente, hein? Até porque a inteligência, com ele, perdeu espaço na justiça. Quase que implorando informações. E assim, eu sempre cobrei informações dos demais órgãos de inteligência oficiais do governo, como a ABIN, que tem à frente um delegado da Polícia Federal. Pois bem, pessoal, como eu disse, tá muito congruente, existe um ataque, o Moro quis atacar o Bolsonaro agora tá dando troco, mas tá muito flat, tá muito tranquilo, Como eu disse, lá no início estava nervoso, ia começar a falar de improviso, agora deu uma acalmada, tá tranquilo e parece que, não sei, né? Eu não quero entrar no achismo da questão. Eu tô ou vendo as microexpressões, ou vendo a jogada de corpo, ou a narrativa, porque nisso eu sou expert, né? Como manipular e persuadir milhares de pessoas. Ou seja, é possível você brincar com as palavras, com o jeito que você fala, com a narrativa, e que você consegue manipular uma verdade. E aqui, o que tá aparecendo é que, cara, o santo ali não tava batendo. Tipo, um queria uma coisa, me parece que o Bolsonaro queria que a coisa fosse executiva e política, e aqui o cara tava pensando só na parte racional, só na racionalidade, ou seja, só no técnico, e aqui ele queria pessoas às quais existisse uma comunicação de hierarquia, e aqui tava parando isso. É o que me parece pelo que a narrativa que ele tá me dizendo. Vamos ver mais pra frente. Mais uma vez aqui ele fala que o Valeixo, ele declara que o Valeixo que pediu demissão. Vamos lá. Nome e é respeitado pelos seus companheiros. E conversando ontem com o Moro, entre muitas coisas, até que chegou na questão Valeixo. Eu falei, está na hora de botar um ponto final nisso. Ele está cansado, está fazendo como pode o seu trabalho. Pessoalmente, não tenho nada contra ele. Conversei poucas vezes com ele durante... Foi para o passado, lembra disso? 1 ano e 4 meses. Sim, poucas vezes, mas conversei. Certo. Com ele. E a maioria das vezes estava o Sérgio Moro do lado. Então, eu falei que amanhã, dia de hoje, o Diário Oficial da União publicaria a exoneração do senhor Valeixo. E, pelo que tudo indicava, a exoneração a pedido. Bem, ele relutou, o senhor Sérgio Moro, e falou... Presta atenção nessa parte, a exoneração a pedido. Falou, mas o nome tem que ser o meu. Falei, vamos conversar. Olha a surpresa disso, vamos lá. Mas o nome tem que ser o meu.
Surpresa, incapacidade, incompreensão, tipo, eu não quero isso. Falei, vamos conversar. Por que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica, humana, pegar os que têm condições e fazer um sorteio. Cara, o que tá aparecendo aqui tá muito claro quando você pega a narrativa de um, a narrativa de outro. Foi uma queda de braço, cara. Tá parecendo uma queda de braço. É o Bolsonaro querendo exercer a função de presidente e o Moro batendo na tecla que ele tinha a carta branca, que foi prometido lá atrás, e aí ficou essa briga entre os dois. É o que tá mais parecendo em tudo. Você vê que tá casando as narrativas, só que com visões diferentes. Um contando a história dele, esse aqui contando a história dele, e as duas histórias estão casando, cara. Agora vamos lá, quanto à relação de que as pessoas falam, mas saiu que foi a pedido e não sei o que, blá, blá. Eu já contei isso lá no vídeo no Moro. Se não me engano foi Tancredo Neves, e isso acontece inclusive muitas vezes em organizações, para não queimar o executivo, né, o CEO, aquele cara que é né, o cara... né, o bom da banca ali, para ele não ser mandado embora, existe que você declara que o cara pediu para sair. É mais ou menos assim. O Tancredo disse assim, olha, então, acho que era sei lá, se era um secretário dele, alguém lá do governo, falou assim, amigão, a imprensa tá toda aí fora esperando para eu falar que eu te mandei embora. Você não acha melhor você dizer que você pediu as contas, fica uma coisa mais bacana para você? Então eu faço o que eu tenho que fazer, que é mandar você embora, mas para não ficar feio para você, você diz que você pediu para sair. E isso acontece muito na política. Isso acontece muito em grandes organizações. Dizendo assim, não, ele que pediu para sair e tal, não sei o que, blá. E é o que está aparecendo aqui. Houve um acordo e depois desse acordo meio que foi quebrado e jogado outra história para mídia. Vamos para frente. Aqui é aquele momento que todo mundo quis saber, né? Quem sabe até um pouquinho de linguagem não verbal falou, pô, mas ele deu uma coçada no nariz nessa hora. E aí, Ricardo? Então vamos ver, vamos lá. E aí muitas surpresas vão surgir. Tá preparado? Vem comigo. Cobrado por isso. Nunca pedi para blindar ninguém da minha família. Jamais faria isso. Opa! E aí, vamos lá. Olha que interessante isso aqui. Você vê que ele cria um hiato na narrativa, né, na comunicação dele, ou seja, tá tendo um diálogo interno ali absurdo, ou seja, ele conversando com ele mesmo, tipo, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo, falei. E ele fala, nunca pedi que tivesse uma blindagem para qualquer pessoa da minha família. E ele vai lá e mete o dedo no nariz. Só meter o dedo no nariz é um ponto? Não, pode ser sinusite, pode ser uma coceirinha e tudo mais. Só que, cara, na fala inteira ele não se tocou nenhuma vez. E nesse ponto que é crucial, vai lá e mete o dedo no nariz, cara, porra, eu levanto aí a luzinha de preocupação. Assim como eu fiz no Moro, quando ele ficou só olhando pro lúdico, quando ele disse, o presidente fez isso, o presidente fez isso, eu não acreditei, aqui eu também não acredito. Eu não acredito que ele não tenha pedido para alguém, não necessariamente para o Moro, mas para alguém, por isso que a psique dele, né, o inconsciente dele traiu ele nesse momento, que ele já tenha pedido isso alguma vez para alguém, para algum elemento da família dele. Então aqui eu não acredito que ele nunca tenha feito isso. Aí daqui para frente ele começa a dar, lá para trás, como eu disse, e até um pouco aqui também anteriormente, ele começa a questionar por que era seletivo, né, os trabalhos ali da Polícia Federal. Agora aqui ele começa também, do mesmo jeito que o Moro deu uma lavada de roupa suja, aqui ele dá uma lavada de roupa suja também, onde ele fala que o Moro era a favor do desarmamento, o Moro tinha indicado uma pessoa que levantava a bandeira do aborto, enfim, tudo mais. Mas vamos ver esse pedacinho e depois as outras partes eu só falo para você. Responsável. Isso incomoda ele. É um ministro, lamentavelmente, desarmamentista. Dificuldades enormes com decretos para facilitar. E aí ele começa a dizer que existe esse confronto de autoridade, né? Um governo é feito pela cabeça do presidente. A cabeça do presidente, ele joga ali o que ele quer. E aí os caras têm que cumprir. Não começa a agir de acordo com a cabeça do presidente e ele começa a trocar. É assim que acontece. Ele reclama também de uma outra pessoa. Vamos lá ver? Muito no início do ano passado, ele nomeou a senhora Ilona Sabó como suplente de um conselho. E nós sabemos que essa senhora, ou senhorita, tem publicações, as mais variadas possíveis, defendendo o aborto
ideologia de gênero, entre tantas outras coisas. Tá, então essa moça Ilona Sabó, descobriram depois que ela curtia aí, defendia aí o aborto, a ideologia de gênero, tá? E vocês sabem que o Bolsonaro é completamente contra o aborto, ideologia de gênero e tudo mais. E ele falou, cara, vou tirar fora. Aí, mais uma vez, como ele disse, começou a criar esse atrito. Ah, mas você me deu a carta branca, eu quero fazer, eu quero... Não, peraí, pô, eu tenho que fazer a carta branca, mas até a segunda página, né, meu amigo? Vamos ver o que tá rolando aí, entendeu? E aí, você vê que esse atrito não foi agora. Esse atrito começou lá atrás. Vamos pra frente agora. Aqui é um ponto bem interessante. O Moro, na versão dele, disse o quê? Que ele deu um outro nome para que o Bolsonaro analisasse e ele não teve resposta. Aqui o Bolsonaro disse que na agenda oficial, o Moro ia ser recebido para conversar. E parece que ele ficou no vácuo, né? O Bolsonaro ficou no vácuo. Vamos ver. Felizmente, ou felizmente, no dia de hoje, após nossa conversa no dia de ontem, eu até fui sinalizado que ele compareceria à presidência e seria bem recebido, como foi o senhor Mandetta há poucos dias, para comunicar seu afastamento, ou para tentar a última cartada. Tem mais esses nomes aqui para o DG. O senhor concorda com algum desses ou não? E daí tomar uma providência. Eu sempre fui do diálogo. Vocês não vão encontrar nenhum ministro meu que vai dizer que eu impus qualquer coisa para ele. Então aqui ele está confrontando a ideia do Moro, dizendo que ele ficou no vácuo, que ninguém falou com ele. Aí o Bolsonaro falou, não, quem ficou no vácuo foi você. E cara, é como eu digo, tem coisas que eu acho que foi falta de interpretação dos dois, ou então foi briga realmente de poder. Porque sabe aquela história? Acontece uma coisa, né? Acontece uma coisa, e aí as duas... Sabe aquele desenho da sombra que tem uma bola, e quem tá vendo daqui tá vendo uma bola, mas quem tá vendo daqui tá vendo um cilindro por causa da posição. Ou seja, seria mais ou menos isso daqui, ó. Se eu jogar uma sombra aqui, você vai ver um cilindro. Se eu ver a sombra projetada daqui, você vai ver uma bolinha. E aí quem tá olhando daqui vai falar assim, não, a sombra projetada lá é uma bolinha, que vai ser só isso aqui, né? Você vai ver só esse negocinho aqui. Quem estiver vendo a sombra projetada aqui, fala assim, não, é um cilindro inteiro. Pra mim, cara, tem muita coisa aí que os dois estão contando a verdade a partir da sua ideologia, a partir da sua visão. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando elas querem que os analistas, né, falam, tá falando a verdade, é mentira, verdade é mentira, né? Cara, tem muita coisa que na visão de uma, ela vê como verdade e o outro também vê como uma verdade. E é o que eu tô vendo muito aqui, cara. Os dois estavam muito congruentes, os dois estavam muito ali, né, precisos e tal. O Moro mais desconfortável, mais fazendo caras e bocas, o Bolsonaro mais reto, né, falando aqueles dois pontos ali, que eu destaquei. Um do Moro, né, quando ele disse que lembrava e que o Bolsonaro falou e tal, ele vai sempre pro último. E aqui o Bolsonaro falou que nunca pediu nada. Esses dois pontos são os dois pontos mais críticos. O resto, cara, realmente é uma briga de titãs aí. É briga de titãs, é briga de força, é o que eu tô vendo até aqui. Vamos ver o finalzinho, que acho que não tem mais nada. Agora é só despedida e tal, como fez o Moro, né? Botou o currículo dele, pendurou o currículo, ó, tô aqui disponível, me contrata aí e tal. Faço até trabalho voluntário aí, não sei o quê. Vamos ver o que o Bolsonaro faz. E aqui, depois de 40 minutos falando de improviso, ele diz que vai ler o texto. Ou seja, ele armou tudo isso para ler o texto, mas ele não aguentou e pá! Falou todos esses 40 minutos de improviso para depois entrar no texto que foi redigido. Vamos dar uma olhada nessa parte? 3 páginas bem curtas apenas aqui. Eu vou ler e dar o encerramento a essa coletiva. Ou seja, na realidade essa coletiva foi marcada para ele ler essas três páginas, essa declaração, esse pronunciamento, mas ele se pôs a falar de maneira improvisada, que é difícil você ver o Bolsonaro fazendo isso quando ele vai fazer um pronunciamento ali à nação oficial, não as lives dele, que ali ele fica de improviso direto, mas esses pronunciamentos oficiais, e aí ele se colocou a falar e agora ele entra nessas 3 páginas, que na realidade é tudo isso que ele falou. Nessas 3 páginas está escrito tudo isso que ele falou. Vamos pegar agora o finalzinho, como ele se despede. Administração direta. A exoneração ocorreu após uma conversa minha com o ministro da Justiça. Então ele afirma que houve essa conversa com o ministro da Justiça. Pela manhã de ontem. À noite,
eu e o doutor Valeixo. Aí ele conversa com o Valeixo à noite. Conversamos por telefone e ele concordou com a exoneração a pedido. Desculpe, senhor ministro, o senhor não vai me chamar de mentiroso. Não existe uma acusação mais grave. Nojo, aversão. Para um homem como eu, militar, cristão e presidente da República, ser acusado disso. Tá bem congruente, viu? Tá bem congruente. Vamos ver agora quem vai trazer as provas aí pra, né? Porque foram acusações bem graves aí, né? Agora vamos pro final. Continuarei fiel a todos os brasileiros. Seguirei no combate à corrupção, às organizações criminosas e no trabalho para a redução da criminalidade. O governo continua. O governo não pode perder sua autoridade por questões pessoais de alguém que te antecipa a projetos outros. Travo o bom combate. A minha preocupação é entregar o Brasil para quem vier me suceder no futuro, bem melhor do que recebi em janeiro do ano passado. Confio nos meus ministros, nos servidores públicos, que têm nos ajudado a vencer a estes obstáculos. O Brasil é maior do que qualquer um de nós. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso dever de servir a pátria. E é isso aí. Ou seja, ele termina, o outro, né, terminou botando o currículo dele ali à venda ali e tal, e esse aqui com o papel de estadista, ou seja, fecha em todo mundo, todos os ministros ali, dizendo, olha, estou aqui para servir o Brasil, comando, né, selva, tenho que terminar meu, né, missão dada, missão cumprida, tal. E aí ele termina com a característica dele, que é essa daí de ver a coisa sempre como uma missão, que ele vai entregar essa missão dada que ele recebeu do povo brasileiro. Tá bem congruente com o Bolsonaro. Essa é a normativa dele de narrativa. Muitas pessoas falaram assim, mas meu Deus, e aqui o Guedes, o Guedes é o único que tá com a máscara, e aí teve gente que falou que ele tava de meia, né, cara? Isso aqui não é meia, isso daqui é uma moleca, o pessoal sabe, tem um negócio lá na Olímpicos, que era tipo uma moleca masculina, é um sapatinho de tecido, bem molinho, tá, né? De duas uma, cara. Pode ser que ele quis ser o diferente, né? Até porque no final ele dá duas palminhas e para. Uma salva de palma! E sai fora. Pode ser que ele não esteja concordando com tudo isso? Pode ter sido uma maneira subliminar de dizer que eu estou discordando disso tudo? Pode. Como também pode ser porque ele é veinho. Tá veinho, botou a máscara e tá com um sapatinho também, que é mais confortável. Pode ser? Pode, não dá para você afirmar uma coisa nem outra, mas que as teorias das conspirações começam a aparecer, começam. Mas esse tipo de mensagem, com todo mundo em cima do palanque, do palco, e o presidente falando no meio, realmente é uma mensagem muito forte. Agora vamos ver aí os próximos capítulos. Se der tempo, durante a semana, eu coloco as minhas considerações finais, se não, fica para uma outra próxima. Por quê? Porque essa semana começa o meu curso Extreme Seller para o mundo. Sim, você ser um vendedor extremo nas mídias sociais, nas redes sociais, como você se posicionar, como você vender seu produto. E isso vai acontecer com gente do Japão, da Suíça, dos Estados Unidos, de Portugal, da Alemanha e mais toda a região aqui do Brasil. Então, a gente tem que se preparar porque vai ser um grande treinamento online em tempo real para o mundo inteiro. E é o que vai acontecer durante essa semana. Lembrando, se você curtiu, lembre-se de dar o seu like, lembre-se de fazer aquela sequência. Inscreva-se no canal, aperte o sininho, dê o seu like, escreva alguma coisa para que o YouTube entenda que você está engajado no canal, que você quer receber em primeira mão essas análises. Beleza? Show de bola? E não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau.